Esta é a nossa 14ª aula síncrona da disciplina de instrumentação e controle do segundo período de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei a respeito de sintonia de controladores. Sintonia. Os tópicos que serão abordados são o procedimento de sintonia de controladores automáticos em geral. Depois eu vou abordar os métodos Ziegler-Nichols e Cohen-Cohn, além de outros. Vou falar sobre índice de desempenho, índices de performance de sintonias. Vou dar uma introdução sobre a sintonia por otimização numérica. Depois eu vou apresentar para vocês a planilha que nós vamos usar para permitir que vocês tenham experiência com identificação, sintonia e avaliação de desempenho, usando simulação numérica. E, por fim, o encerramento da aula. Quando a gente fala em procedimento de sintonia de controladores, essa sintonia ela vem do termo em inglês tuning. Tuning é um ajuste fino de parâmetros, né? Então aí nós temos uma questão associada a que no contexto extra-acadêmico, a palavra tuning, né, está associada a configurações, a setups de dispositivos, por exemplo, carros. Então as pessoas dizem, eu vou tunar o carro, né? Tunar o carro, mudar o setup do carro para tentar obter algum objetivo, né? No contexto nosso, quando a gente fala em sintonia, sintonia para nós vai ser a determinação das características, né, que são as constantes ganho proporcional, constante de tempo integral e constante de tempo derivativo. Tá certo? Então, o que acaba acontecendo? Para que nós possamos fazer essa sintonia, nós temos que ter uma metodologia, né? Nós não vamos simplesmente ficar arbitrando valores a Deus dará, né, para esses três parâmetros, porque a gente já sabe que nós podemos tornar sistemas que são estáveis instáveis à medida que a gente escolher parâmetros de controladores que sejam inadequados, por causa do deslocamento dos polos da função característica, da equação característica, na função de transferência em malha fechada. A gente já falou disso, né? Então, o que acontece? O estudo desse tipo de metodologia, ele vem lá dos anos 40. E é necessário que nós façamos algumas hipóteses. Então, a primeira hipótese que a gente precisa fazer é que o sistema a ser controlado ele seja de primeira ordem com atraso de tempo. Então, a gente falou isso na aula passada, na aula de identificação, tá? O sistema first order plus delay time. Se eu estou pressupondo que a dinâmica do processo seja de primeira ordem, o que acontece? Eu vou conhecer como que os parâmetros ganho do processo, constante de tempo do processo e atraso de tempo do processo, né? Por isso todos têm a letra P, né? Aqui alguns autores chamam, muitos autores chamam de delay time, então eles usam θD, D de delay, tá? Mas eu quis usar a letra P para deixar claro que era de processo. Do mesmo jeito que aqui eu uso C, I e D. D de derivativo, I de integral, e aqui eu não posso usar a letra P de proporcional porque dá confusão com o outro. Então eu chamo de C, tá? Mas é o ganho proporcional. Então a gente vai ter feito a identificação. A identificação é uma etapa anterior à sintonia. Então a identificação é uma etapa anterior à sintonia.
Vai ficar claro quando a gente fizer o experimento usando a simulação, usando a planilha. Tá? Bom, quais são as características da resposta dinâmica sobre a ação do controlador? Se a gente parar para pensar, quando a gente tem no eixo do x o tempo e no eixo dos y a variável controlada, tá? Variável controlada, seja o que for, tá? Qualquer variável de processo, tá? E aí eu coloco lá um set point fixo, ou seja, a operação é regulatória, tá certo? Um set point fixo, né? Ou seja, eu vou operar de forma regulatória, operação regulatória. E aí o sistema ele vinha num determinado ponto de operação e no instante zero eu ligo o controlador. Ao ligar o controlador, o sistema leva um tempo para reagir, reage e ele tem um comportamento que seja assim, por exemplo. Ou seja, ele apresenta algumas características, né? Então, por exemplo, esse tempo aqui, que é o tempo que leva para ele reagir, é um delay, é um atraso, concordo? Só que como é sob controle, será que é porque o controle foi um controle que não foi adequado ou será porque é uma característica do processo? Então, eu não posso chamar simplesmente de atraso. Eu vou chamar isso aqui de rising time. Então, esse tempo aqui, tá, é chamado de rising time. O tempo para subir, tá certo? O tempo para, como se fosse o tempo para acordar e subir, para ir para o set point novo, né? Bom, observem que o desempenho, ele é um desempenho que tem um caráter oscilatório, amortecido. E aí o que acontece? A gente vê aqui que passou do set point. Esse passar do set point aqui, a gente chama, essa distância aqui, a gente chama de OV. OV, overshoot. Overshoot. Tá? Over, por cima, shoot. Tá? Se fosse para baixo era o mesmo nome, tá certo? É interessante que quando ocorre a oscilação, essa distância aqui entre a segunda oscilação, segundo pico de oscilação, e o set point, tá? Se eu chamar essa distância de B, a razão B sobre OV, que é isso aqui, vai ser o decay ratio, a taxa de decaimento, decay ratio. Esse parâmetro vai ser importante para um conjunto de equações que nós vamos usar. Ou seja, a segunda oscilação dividida pela altura da primeira com respeito ao set point, ela guarda uma proporção, que foi um parâmetro que foi usado há muitos anos para delimitar algumas equações que nós vamos usar. Então, nós temos rising time, overshoot, decay ratio. O tempo que levou para ficar no set point, então aqui foi alcançado o set point, tá certo? Esse tempo aqui, essa distância aqui, se chama settling time. Settling time. O que é o settling time? É o tempo de acomodação, é o tempo de sedimentação, tá certo? Settler é um equipamento que se usa em operações unitárias, né? E aí o que acaba acontecendo? A gente tem esse tempo necessário para se alcançar a zona mais próxima do set point. Então esse tempo é chamado de settling time. Então observem, eu já defini alguns parâmetros como overshoot, decay ratio, rising time, settling time. A gente já conhece o erro que permanece, que é o offset, né? Quando a gente tem um desvio que é permanente, né? Desvio permanente. O que é esse desvio permanente? É aquele desvio que fica entre a variável controlada e o set point, ou seja, aquela diferença que permanece ao longo do tempo. A gente chama isso de offset, né? Que mais que eu teria?
a priori seriam essas as variáveis. Eu tenho outras variáveis que eu vou definir depois, mas elas são matemáticas com respeito a esse tipo de comportamento. Vamos adiante. Então, como eu falei para vocês, essa metodologia para sintonia, ela é uma metodologia que não é nova, tá? Ela é bem antiga, né? E aqui eu trouxe para vocês uma referência, né, a respeito de um obituário de um dos criadores do conjunto de equações que nós vamos usar, tá certo? Então, nós vamos referir às equações de Ziegler-Nichols, muitas vezes nós vamos usar essa nomenclatura, ZN, tá? Então, observem que Mr. Ziegler desenvolveu o método empírico e o hardware, enquanto Mr. Nichols desenvolveu a matemática para justificar as equações que são usadas. Então, Ziegler e Nichols trabalharam juntos, né? O seu trabalho foi, primeiramente, descrito no famoso artigo de 1942. Observe como é antigo, 1942. Se a gente está falando de 1942, nós estamos falando de controladores pneumáticos, como eu expliquei na aula anterior. Então, são controladores pneumáticos. Né? O nome do artigo era Optimum Settings for Automatic Controllers, que foi publicado na revista da ASME, que é a American Society of Mechanical Engineers, tá? Volume 64. O hardware que Mr. Ziegler desenvolveu para fazer o método Ziegler-Nichols com sucesso incluía o primeiro controlador pneumático com reset, né? Com ação integral, adicionado a um controle com ganho proporcional, bem como o primeiro controlador com função derivativa no mesmo dispositivo. Então, Ziegler-Nichols não só desenvolveram esse conjunto de equações de sintonia que nós vamos usar, mas também trabalharam com o primeiro controlador pneumático que tinha proporcional, integral e derivativo com as limitações da época, ou seja, usando sistema pneumático baseado a ar. Tá certo? 1942 é o ano do nascimento do meu pai. É inimaginável uma coisa dessas. Tá certo? Nós estamos falando de 79 anos atrás. Tá? Bom, qual o procedimento? O procedimento, né, a gente tem, né, e por que procedimento 1? Nós vamos ter mais de um procedimento. Tá certo? Esse procedimento aqui, né, nós vamos usar as características do modelo First Order plus Delay Time. Então, nós vamos precisar ter feito a identificação prévia. A identificação prévia. Essa identificação, que já foi explicada anteriormente, vai nos permitir conhecer o ganho do processo, a constante de tempo do processo e o atraso de tempo do processo. Como nós vamos simplesmente pegar esses dados e usá-los, tá certo? Vamos usá-los. Esse procedimento de sintonia é chamado por alguns de procedimento de sintonia em malha aberta. Esse nome não é um nome bom. Não é um nome bom. Por quê? Porque ele dá a ideia de que nós vamos operar sem controlador. Isso é uma besteira. As pessoas não prestam atenção, né, não identificam que o nome é sintonia em malha aberta. Por quê? Porque nós vamos, a partir da identificação, já ter os parâmetros de sintonia, sem testá-los. Sem testá-los. Nós vamos testá-los para avaliar o desempenho depois. Mas nós vamos partir direto de valores que são respeitos a características do processo. É como se eu fosse lá, medisse uma pessoa, medisse um cliente, eu fosse um alfaiate, medisse cintura, medisse gancho, medisse comprimento de perna, comprimento boca de calça, né?
e aí, com essas medidas, eu fizesse a calça. Eu não retorno necessariamente ao usuário. Concordam? Eu vou fazer pequenos ajustes, mas eu não vou ficar ajustando, porque o meu usuário não muda. Ele não vai mudar suas dimensões em tão pouco tempo assim, né? Então, é como se eu estivesse fazendo uma calça. Então, vamos ver essas equações quais são. Eu vou precisar, né? Então, eu vou ter como saída o ganho proporcional, a constante de tempo integral e a constante de tempo derivativo. E eu vou precisar do ganho do processo, da constante de tempo do processo, e aqui está TD, tá? TD para nós é igual o nosso TD é o nosso θp, tá ok? Bom, para que nós mantenhamos uma certa uniformidade, porque essas equações mudam muito de acordo com a referência, tá? Essa tabela ela foi retirada do boletim técnico da Petrobras, tá? Publicado na página 391 dos volumes 3 e 4, de dezembro de 2003. E vocês encontram essa referência, né, desse boletim técnico no blog. É o arquivo sintoniapetrobras.pdf, sintoniapetrobras.pdf, tá? Em rdpf.wordpress.com. Então, esse artigo aqui é um artigo de autoria de um xará meu, chamado Renato Spandri, engenheiro da Petrobras. Renato Spandri, tá certo? Que foi o autor desse artigo. E aí vocês observam que nós podemos escolher qual a equação de controle que nós vamos usar, se nós vamos usar somente P, se nós vamos usar P mais I, ou P mais I mais D, função do tipo de problema e das opções que nós desejamos, se nós aceitamos offset ou não, se nós temos variável ruidosa ou não, né? E os parâmetros de sintonia vão ser calculados a partir do ganho do processo, constante de tempo do processo e atraso de tempo do processo. Não tem muito mistério, mas tem uma observação. Essa equação só vale quando a razão entre o tal, o atraso de tempo do processo, tá, dividido pela constante de tempo do processo, estiver entre 1 e 0,1. Ou seja, o atraso de tempo só pode ser 10% da constante de tempo, ou no máximo igual à constante de tempo do processo. Eu não posso ter um atraso de tempo maior do que a constante de tempo do processo, tá certo? O atraso de tempo ele implica em dificuldade. Quanto maior o atraso de tempo, mais difícil é controlar o processo. Depois a gente pode até testar isso em simulação, né? Bom, esse é o procedimento 1, procedimento de sintonia em malha aberta, tá certo? Apesar do nome inadequado, tá certo? Procedimento de sintonia em malha aberta é aquele que eu uso. Eu podia chamar de procedimento de sintonia a partir da identificação do processo. Vou chamar assim, tá? Sintonia a partir da identificação do processo. Identificação do processo. Né? Bom, o que acontece? Nós temos uma alternativa. Outros autores usaram critérios ligeiramente diferentes com respeito àquelas características de resposta, porque Ziegler e Nichols, quando fizeram essa tabela aqui, né, eles colocaram uma condição que é a razão entre B e overshoot, B sobre overshoot, igual a 25%. Ou seja, a resposta seria oscilatória com a segunda oscilação dividida pela primeira em amplitude da segunda dividida pela amplitude da primeira em 1/4. Tá certo? Com
mais tarde, tá certo? Colocaram a sugestão de equações que dão valores ligeiramente diferentes, tá certo? Ligeiramente diferentes. Usam os mesmos parâmetros, tá? Vão ser baseados na constante de tempo do processo, no ganho do processo e no atraso de tempo do processo. Lembrando, resgatando que TD para nós é o nosso θp, tá? Essas equações vocês encontram na mesma referência, o arquivo Sintonia Petrobras lá da autoria de Renato Spandri no meu blog, tá? Bom, é óbvio, né, que essas equações são equações que não são equações muito complicadas, né, mas é melhor ter elas numa planilha, né? Bom, vamos adiante. Existe um procedimento que a gente vai identificar como procedimento 2, tá? O procedimento 2 diz respeito ao uso da chamada curva de resposta de formato em S, a entrada em degrau. Então, em vez de determinar Kp, tal P e θd, se faz o experimento no processo de forma a perturbar esse processo, né, com uma entrada em degrau unitário. E o sistema reage partindo de um ponto até um novo valor estacionário. O que acontece? Na inflexão, aqui na inflexão da resposta, né, ou seja, onde a curva muda de sentido, ela até aqui ela é crescente, daqui para cá ela passa a ser, aqui a concavidade é positiva e aqui a concavidade é negativa, né? A gente aprendeu isso em cálculo, né? E aí se traça uma linha tangente, essa linha tangente aqui, e aí onde cortar no eixo do x nós vamos ter duas distâncias. Nós vamos ter o L, que é associado com o delay time, e o T, que é associado com a constante de tempo, tá? As quais são determinadas por esse método gráfico. Então, Cohen fizeram isso também na década de 40, início dos anos 50, tá certo? E aí o que acontece? Nós vamos ter determinado os parâmetros L, T e K, K, L e T, tá? E aí nós vamos, a partir dos parâmetros da curva de resposta em S, determinar o Kc, o tau I e o tau D. Então, se eu quiser um controlador somente P, eu vou pegar e usar um Kc na sintonia, lá quando eu for colocar, entrar com valor no controlador, de T sobre L. T sobre L. Tá certo? T sobre L. E aí, aqui, por que aparece infinito? Aparece infinito porque lá na fórmula do controlador, o que acontece? A gente sabe que P de T é igual a P barra mais Kc, que multiplica o erro de T, mais 1 sobre tau I. Então, quando tau I for infinito, esse termo zera, porque ele está no denominador, né? Então, eu não posso botar tau I zero, eu tenho que botar tau I muito grande, infinito, vezes a integral de 0 a t do erro de t, dt. Isso aqui vai zerar. Mais tau d vezes a derivada do erro de t, dt, tau d zero. Entenderam por que é infinito? É infinito para que esse termo aqui ele tenda a zero. Tá? Então, aqui eu estou usando somente o controlador proporcional. Controlador PI eu vou ter 0,9 de TL e tau I, L dividido por 0,3. E o PID eu vou ter 1,2 de TL, 2L e meio L. Tá certo? Então, esse aqui é o procedimento 2 de sintonia. É o procedimento baseado na curva de resposta em S. Tá? Então, eu tenho o procedimento 1, com duas tabelas possíveis, Ziegler, Nichols e Cohen, malha aberta. E aqui eu tenho o procedimento em S, da identificação em S. Vamos adiante. Existe um terceiro procedimento possível. Esse terceiro procedimento é o que a gente convenciona chamar de online tuning. Online tuning, ou seja, a sintonia vai ser feita com o processo na nossa frente e ele sendo executado, tá ok?
E aí nós vamos ter um procedimento como se fosse um roteiro. Então eu tenho lá o sistema, eu tenho o processo, seja ele descrito por uma simulação ou realmente numa planta piloto ou uma unidade bancada ou uma unidade industrial. E aí eu vou colocar o ganho proporcional do controlador em um valor baixo. Esse aqui é o passo 1. Depois, eu vou ligar o controlador. Vou colocar ele em modo automático. A partir desse instante, eu estou operando em malha fechada com o controlador somente proporcional. E aí, faça uma pequena mudança no setpoint ou na carga. Então, eu vou dar um degrau ou na carga, ou a carga que se chama é a variável de entrada, ou no setpoint, ou seja, eu estou escolhendo os modos de operação. Ou eu estou operando regulatório, e aí o degrau é na carga, ou eu estou operando servo, e aí o degrau é no setpoint, para variável manipulada constante. E aí a gente observa a resposta. Se o ganho proporcional for muito pequeno, a gente sabe já que a resposta vai ser lenta, porque sistemas proporcionais, como eu expliquei numa aula anterior, com um ganho muito pequeno, tem uma resposta muito lenta. E aí nós vamos duplicar o ganho proporcional e fazer a modificação de novo na carga ou no setpoint. E nós vamos ficar fazendo esse jogo de aumentar o ganho, ou seja, repetindo o passo 4, até que a resposta da malha seja oscilatória com amplitude constante. Quando isso ocorrer, o ganho proporcional vai ser chamado de KU, ganho último. E o período de oscilação que isso ocorrer vai ser chamado de PU, período último. Tá certo? Ah, professor, mas que complicado. Isso não é complicado, é bem fácil de entender. Tá? O que acontece? A gente tem o sistema é colocado a operar com controle somente proporcional, e eu vou aumentando o ganho e observo a resposta quando eu perturbo o setpoint ou a variável manipulada. Tem que ser um dos dois, não pode ser os dois. Aí o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter um comportamento. À medida que eu aumento o ganho, vai começar a ocorrer overshoot. Só que esse overshoot vai ocorrendo e vai aumentando o comportamento oscilatório. Por que aumenta o comportamento oscilatório? Porque eu estou me aproximando com um polo próximo da região onde eu vou ter a resposta oscilatória com amplitude constante. Então, na realidade, o que esse método faz é determinar qual o ganho do controlador proporcional que joga os polos para cima do eixo dos y, ou seja, com parte real nula. Lembram do root locus? O root locus, né? O root locus nos define duas regiões. Né? Aqui está a parte real dos polos, aqui a parte imaginária. Se as raízes estiverem no semiplano esquerdo, eu tenho a resposta estável, certo? Se as raízes caírem do lado direito, com respeito à parte real das raízes dos polos da função de transferência em malha fechada, eu vou ter uma resposta instável. O que esse método faz? Ele pega e, baseado no princípio de que o ganho interfere nos polos, deslocando para essa região aqui, eu vou aumentando em módulo até que, tem que ser em módulo, porque eu posso ter sistemas que sejam inversos, e aí os ganhos vão ser negativos. O ganho do processo vai ser negativo. O que vai acontecer? Eu vou ter a resposta estável até determinado momento. Quando cair em cima aqui, ó, vai dar a resposta aquela oscilatória com amplitude constante. De forma semelhante, então, o procedimento de sintonia a partir de identificação, o procedimento de sintonia usando o método online, né, vai, a partir dos parâmetros KU e PU, né, que foram determinados durante o procedimento, permitir o cálculo do ganho proporcional, da constante tempo integral e da constante tempo derivativo, usando essas equações que aqui estão, disponíveis no arquivo Sintonia Petrobras, que está disponível no blog rdpf.wordpress.com.
Então, como que eu interpreto o ganho do controlador somente proporcional? Se o KU, que é o ganho último, ele é o valor limite a partir do qual eu passo a ter um comportamento instável, a divisão desse valor de ganho por 2 significa que eu desloquei o polo para o semiplano esquerdo, eu realoquei esse polo numa região de estabilidade. Então a ideia é essa. A ideia é determinar qual o limite até o qual eu posso ir e depois trazer esse polo mais para a esquerda de forma que eu tenha uma resposta estável. E aí já fica claro que para plantas reais, o método do online tuning ele tem que ser usado com muita parcimônia. Por que tem que ser usado com muita parcimônia? Porque ele pode provocar danos quando eu uso a identificação, o procedimento de aumentar o ganho e ter uma resposta oscilatória. Pode acontecer que eu tenha uma resposta instável e eu vou levar a planta para a região de instabilidade. Então, esse método aqui do online tuning, ele é um método que se presta muito para ser usado em simulação. Simulação. Por quê? Porque simulação é igual a Havaianas. Lembra da propaganda das Havaianas? Não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Simulação é igual, tá certo? Então, o que acontece? Eu não vou ter prejuízo nenhum para o sistema real se eu usar o online tuning em simulação. Mas para eu poder ter esse procedimento, eu vou precisar de uma planta que eu tenha um simulador dessa planta e que seja um simulador representativo dessa planta. E nem sempre a gente tem, né? Nem sempre a gente tem. Bom, vamos adiante. Existem outras equações de parâmetros de sintonia que são mais recentes, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, Tyrrell-Leuben, né? Leuben é o autor da área de controle de processos, tá certo? Tyrrell foi um orientado, né? Em 1992, né? Eles produziram essas relações que aqui embaixo, né? Que estão aqui embaixo, para processos em que se tem o que se chama processos que são dominados pela constante de tempo do processo, ou seja, o θp dividido por tal é ainda menor do que 0,1, ou seja, 10%, tá certo? E é um procedimento para ser usado no online tuning, né? Online tuning. Por que eu sei? Por causa do tipo de parâmetro que está sendo pedido, KU e PU. Então eu faço online tuning, trago os valores e uso Tyrrell-Leuben. Tyrrell-Leuben só se faz com online tuning, tá certo? Ciancone e Marlin, em 1992, Marlin é um outro autor de livro muito importante de controle de processos. Para processos que são dominantes do atraso de tempo, né? Então a razão entre o atraso de tempo, θp, e a constante de tempo do processo maior que 2, tá certo? Em função de KU e PU. Então também é um procedimento de online tuning, só que agora, diferentemente de todas as equações que a gente tinha visto até agora, são exatamente para processos em que a constante de tempo é muito grande. Constante de tempo, que o atraso de tempo é muito grande. Tá certo? São dominados pelo atraso de tempo do processo. Bom, Leuben e Yu, tá? Exclusivamente para controladores proporcionais integrais, que são os mais usados, tá certo? Função da relação entre o atraso de tempo do processo e a constante de tempo do processo. Então, aqui para atraso de tempo muito pequeno, aqui para faixa usual de 10% até 100% da constante de tempo, e aqui para o atraso de tempo maior do que a constante de tempo, tá certo? Então, aqui observe que nós temos uma diferença, tá? Nas equações dessa coluna e dessa coluna, né, só se precisa de KU, PU. Então, aqui é para online tuning, aqui é para sintonia por identificação por first order plus delay time, e aqui tem um parâmetro que a gente tem que decidir. Qual é o maior?
se é 1,7 vezes a constante de tempo, ou 0,2 vezes a constante, desculpa, 1,7 vezes o tempo morto, ou o atraso de tempo, ou 0,2 vezes a constante de tempo. E aí, a partir disso, nós determinamos o lambda, e com lambda e tal P, θ, P e Kp, determinamos o ganho proporcional e a constante de tempo integral. Né? Então, esse procedimento é um procedimento mais diferente um pouquinho, tá? Mas não é tão complicado assim. Né? Bom, o que acontece? Quando a gente tem várias sintonias, né? E a gente tem muitos métodos possíveis de sintonizar, né? Como que nós vamos escolher? Como escolher? Né? Qual o método que nós vamos usar? Bom, um dos critérios eu já apresentei, que diz respeito à questão do risco de usar o online tuning com plantas que eu vou levar para uma situação de instabilidade. Mas, se eu tenho a alternativa de usar várias sintonias, eu preciso ter uma métrica para comparar qual sintonia é melhor, correto? Então, para ter essa métrica, a gente faz uso dos chamados índices de desempenho de resposta de malhas de controle automático. O que são índices de desempenho de resposta de malhas de controle automático? São variáveis que vão estar associadas a quantificar o quão bom foi essa resposta ou não. Né? Então, vamos dar um exemplo. Né? Eu tenho lá um gráfico de resposta da variável controlada, e aqui está o meu set point, tá certo? Meu set point. E o sistema respondeu assim. Então, o que acontece? Depois de um determinado tempo, né, para essa sintonia aqui, que eu vou chamar de sintonia a cada momento do tempo, eu tenho um desvio, não tem? Tem um desvio. Então, eu posso calcular um índice de desempenho chamado integral do erro absoluto, em inglês. Integral of absolute error. Integral do erro absoluto. O que seria essa integral? Essa integral é o somatório de todos os desvios até esse tempo final aqui. Tá certo? E hoje em dia, como a gente usa muito controle digital, esse tempo seria um tempo amostrado. Então, é mais comum a gente usar EI para situações onde eu tenho tempo amostrado. Então, eu teria o EI como sendo o somatório de I igual a 1 até o instante K. Para quê? Para a diferença entre o valor de Y de set point menos Y de no instante I, tá certo? Sendo que eu tenho EI. Então, isso aqui é o absoluto desse valor. Então, o EI é um somatório para todas as minhas amostragens até o instante limite K, que seria o tempo final, do módulo do valor absoluto da diferença entre o Y de set point e o valor instantâneo. Então, isso aqui é o desvio, é o erro, tá certo? Se eu tiver isso para a sintonia A e fizer usando um outro procedimento de sintonia, B, para o mesmo tempo final, eu não posso comparar desempenhos em tempos diferentes, tem que ser no mesmo tempo. E aí eu calcular o outro EI aqui, tá? 2, do mesmo jeito, né? Só que para os resultados da segunda sintonia. E eu vou comparar. Qual vai ser o melhor? O melhor vai ser o que tiver o menor EI, correto? Porque vai significar que ele se ajustou melhor ao set point. Ele chegou mais rápido e deu uma diferença, um desvio que se acumulou ao longo do tempo, menor. Então, quanto menor esse índice de desempenho, melhor. Tá certo? Bom, esse é o EI.
a gente tem também o easy. O easy. O que é o easy? O easy é a integral do erro quadrático. O que é isso? É o somatório de I igual a 1 até K, né, da diferença y de set point menos y índice I elevado ao quadrado. Tá? Então, integral do erro quadrático. O que acontece? Acontece uma coisa interessante. Valores maiores são mais penalizados no easy. Então, eu penalizo desvios de forma mais intensa porque eu estou elevando ao quadrado essa diferença. Bom, existem motivos associados à otimização numérica por que eu levar ao quadrado. Tá certo? E essa prática é bem recorrente. Tá? Então, eu tenho o EI e tenho o easy. O EI é a integral do erro absoluto e o easy é a integral do erro quadrático. Uma observação que eu tenho que tomar cuidado. Quando a gente tiver variáveis que estão na faixa entre 0 e 1, tá certo? No intervalo entre 0 e 1, quando eu levo ao quadrado não aumenta, diminui. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Quais são as variáveis que caem na faixa entre 0 e 1? Fração molar na fase líquida, fração molar na fase vapor. Tá certo? Então, frações molares, elas têm essa característica de variar entre 0 e 1. Quando elas forem elevadas ao quadrado, em vez de diminuir, elas aumentam. Tá certo? Então, eu vou perder, eu vou ter um comportamento diferenciado aí. Claro que eu não vou comparar variáveis de domínios diferentes, né? Não posso comparar um easy em temperatura com um easy em fração molar. Mas só para lembrar que esse fenômeno vai acontecer. Agora, quando eu acompanhar duas frações molares, como é um somatório, vai ficar um número menor, mas vai ficar um número menor, que na soma acaba ficando maior, para o pior. Então, o que interessa para nós é um easy pequeno. Né? Um easy pequeno significa que nós temos uma aproximação maior do set point. Bom, além do EI e do easy, né, nós temos que pensar no seguinte comportamento. Vamos imaginar que o sistema entrou em atividade, operação sob controle, tá? Liguei o controlador, tá? Tá aqui o set point, tá? Em duas situações diferentes. Na situação da esquerda e na situação que eu vou desenhar aqui à direita, tá? Então, eu tenho um desempenho, tá aqui assim, aí ele leva um tempo, e aí ele reage e alcança o set point. E aqui eu tenho um outro, né, que começa a ocorrer, e rapidamente ele reage e alcança o set point. Então eu tentei fazer duas curvas muito parecidas, só que elas se diferem pelo rising time. Então a grande diferença é o rising time. Diferente nas duas. Tá? Essa aqui, o rising time da 1, é muito maior do que o rising time da 2. Então, como eu posso incorporar essa informação nos índices de desempenho? Então, nós vamos ter o ITAE. O que é o ITAE? O ITAE é definido como sendo somatório de igual a 1 até K do instante I do instante I que multiplica a diferença
o absoluto, tá? De y de set point menos y índice i. Ou seja, eu penalizo o instante em que ocorre o desvio. Eu levo em consideração que, em tempos muito grandes, esse é um erro que é um erro injustificável. É um erro que eu vou penalizar, eu vou dar uma nota pior, uma nota mais alta. Entenderam? É isso. Então, o t aqui quer dizer time. Então, esse aqui é integral do erro absoluto ponderado no tempo. Integral do absoluto do erro ponderado no tempo. Do mesmo jeito, eu posso fazer isso para o índice de desempenho associado ao desvio quadrático. Então, seria o ITSE, que seria o somatório de igual a 1 até o instante k, de i vezes a diferença de y de set point menos y índice i elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui a integral do erro quadrático, ponderado no tempo. Integral do erro quadrático ponderado no tempo. Né? Então, eu tenho esses 4 índices de desempenho. O EI, o EASY, o ITAI e o ITSE. Eles vão me permitir determinar, ao final de determinado tempo, comparar quais são sintonias que são melhores. Então, é o mesmo tempo de operação do processo em malha fechada com aquela sintonia A e a sintonia B, e eu vou comparar, e aí quem tiver os melhores índices vai ser aquela sintonia melhor. Tá certo? Então, assim eu quantifico como é a resposta. Bom, isso nos remete à possibilidade de eu tentar automatizar o processo de sintonia usando um procedimento de otimização numérica. Ou seja, eu vou ter dados que são gerados em simulação para várias sintonias. E aí eu vou pegar e vou fazer um gráfico desse índice de desempenho, função da variação dos parâmetros. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou usando um controlador PI. Controlador PI. Ou seja, eu vou testar várias sintonias, ou seja, vários parâmetros de Kc e τi. E esses parâmetros de Kc e τi, né, para as várias execuções de simulação, vão gerar muitos ISEs. O que a gente faz? A gente faz um gráfico onde se coloca no eixo dos x a constante Kc, no eixo dos y a gente coloca o valor de τi, e no eixo do z a gente coloca o ISE. E aí, para cada par Kc e τi, eu vou ter um determinado ponto, um determinado valor de ISE. E aí, o que vai acontecer? Eu vou desenhar uma superfície. Eu vou ter um gráfico de superfície, por isso que eu escolhi PI, porque com PI eu consigo representar numa superfície. E essa superfície eu vou ter um determinado ponto aqui, onde eu vou ter o ISE mínimo. Esse ISE mínimo vai ser representado, vai me dar origem a um Kc ótimo e a um τi ótimo. Então, o procedimento de otimização numérica para a determinação de sintonia de controladores automáticos nada mais é do que, a partir
da variação dos parâmetros, nós conseguirmos determinar os parâmetros de sintonia, determinar a situação que nós vamos ter o menor índice de desempenho. Agora, parem para pensar. Se eu for usar, né, nesse caso aqui, o número de execuções das simulações é um número bastante grande, tá certo? Bastante grande. Então, eu tenho um esforço computacional que é interessante aqui. Ele não é um esforço computacional dos maiores que existam, porque hoje em dia a gente tem situações em que o esforço computacional é muito grande. Então, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente fala, né, questão do esforço computacional. Vamos parar para pensar assim. Hoje em dia a gente tem supercomputadores que rodam modelos, por exemplo, de previsão climática, que eram modelos que levavam meses para ser executados. Hoje a gente consegue, em alguns supercomputadores, rodar esses modelos de previsão climática em horas. Então a gente passou da escala de tempo de meses para horas, porque o poder computacional cresceu de forma absurda. Do mesmo jeito, nós que usamos, somos usuários de microcomputação, desde o tempo dos desktops, por os vários tipos de processadores, né, de computador, até os processadores que a gente tem hoje nos nossos notebooks pessoais, porque a maioria das pessoas hoje em dia tem notebooks, né, com exceção dos gamers que usam placas gráficas, que são placas gráficas extremamente caras, né, e que precisam de muita refrigeração, e a gente sabe que o notebook ele não preza pela refrigeração, tá certo? Por isso que não é usual gamers terem notebooks, e os gamers que usam notebooks são notebooks muito caros, porque eles são projetados para ter refrigeração diferente. Então, hoje em dia a gente tem placas gráficas de notebook que tem 2 ventoinhas. A gente tem placas gráficas que tem refrigeração a água, tá certo? E são placas gráficas que aquecem muito porque elas têm uma unidade de processamento gráfico que opera numa frequência muito alta e que exige muito da máquina. Então a gente tem hoje em dia notebooks com um poder de computação muito grande. A questão é, nós temos usado esse poder de computação para alguma coisa? Então, fica a pergunta, tá certo? Nós temos usado esse poder de computação para alguma coisa? Uma outra pergunta que eu deixo para vocês, para aqueles que estiverem aqui assistindo nesse instante, porque esse instante vai ser um instante no meio de uma aula, colocado uma aula que vai ficar uma aula bem grande, então talvez muitas pessoas não cheguem nesse ponto. Eu vou deixar aqui, nesse momento, uma mensagem. Quem ver essa mensagem, depois conversa comigo. Pense qual será o profissional que vai simular bioprocessos. Qual será o profissional que irá simular bioprocessos? Tá certo? Vocês conversem comigo a respeito disso. É meio que um teste para ver quem é que está assistindo até aqui. Tá? Mas converse particularmente comigo. Tá? Só chama o assunto, conversa comigo e eu vou saber que a pessoa assistiu. Só por curiosidade pessoal minha. Tá? Qual a sua opinião a respeito de qual profissional que vai simular bioprocessos? Tá? Bom, vamos adiante. O que acontece? Agora eu tenho alguns conselhos que são úteis a respeito de sintonia de controladores. Então a gente tem que se dar conta, tá, que o KC ele decresce o rising time. O KC decresce o rising time, ou seja, o sistema fica mais responsivo com KCs maiores, tá, em módulo. O que é um sistema responsivo? Que responde mais rápido. Quando eu uso tau-i, a gente usa o tau-i, a gente usa tau-d, aqui é tau-d antes, né? A constante de tempo derivativa, tá? Então aqui está associado ao termo derivativo. A gente usa o tau-d para reduzir o overshoot,
e o settling time, tá certo? E a constante de tempo τi, ela é usada para eliminar offset em estado estacionário, ou seja, para reduzir o desvio no estado estacionário lá no final, tá? E a gente sempre tem que lembrar que o método Ziegler-Nichols foi elaborado para apresentar um overshoot de 25%, ou seja, a razão entre a primeira oscilação e a segunda é de 25%. Tá? Esses conselhos, eles nos deixam claro que todas as equações que eu mostrei anteriormente, elas não são regra, elas são indicadores. Tá? Então existe muitas sintonias que são possíveis, muitas sintonias que são estáveis, muitas que são instáveis. Qual é a primeira responsabilidade do projetista do sistema de controle? Conseguir uma resposta estável. Qual é a segunda? Melhorar o desempenho usando ferramentas à disposição, como ferramentas, por exemplo, de simulação. Tá certo? A simulação é uma ferramenta extremamente importante hoje em dia na sintonia de controladores. Tá? Bom, então, como a simulação é importante, é fundamental que os nossos estudantes tenham uma certa vivência com o uso da simulação numérica para poder aprender a identificar, sintonizar e avaliar o desempenho dos controladores. Então, a gente teria várias abordagens possíveis. A abordagem que eu escolhi diz respeito a eu ter uma planilha em Excel. Essa planilha em Excel foi feita por mim, tá certo? Na realidade, já é a quarta ou quinta planilha que eu faço desse tipo. Tá? E qual a utilidade dessa planilha? Essa planilha vai permitir que a gente crie um processo, que é um processo de primeira ordem com atraso de tempo, tá certo? Em que a priori não se sabe quais são as constantes ganho do processo, constante tempo do processo e atraso de tempo do processo. Mas, usando as ferramentas do Excel, nós vamos conseguir determinar esses parâmetros com uma determinada faixa de exatidão. Tá certo? Então, a planilha gera um processo para nós, e esse processo é um processo simulado. Né? Esse processo simulado, nesse processo, nós vamos fazer o processo de identificação. O que é identificar o processo? Nós vamos determinar Kp, tal P e θP. A partir desse instante, eu já consigo fazer, né, uma sintonia por identificação. Né? E aí, eu posso pegar aquelas fórmulas que tem naquelas tabelas, colocar na mesma planilha, para facilitar a nossa vida. E aí, para testar se funciona ou não, né? Então, teste e avaliação de desempenho. Eu optei em realizar um procedimento diferente com vocês, que é vocês montarem o programa simulador em Xcos do Scilab. Por isso que, algumas semanas atrás, eu pedi que vocês começassem a assistir os tutoriais de Xcos e Scilab, e alguns de vocês assistiram. Eu sei que assistiram porque eu vi lá que mudou o número de views do vídeo de tutorial do Xcos, tá certo? Vocês viram a conta gotas, muitos poucos viram, mas alguns viram. Parabéns para aqueles que viram, tá certo? Agora vai fazer diferença o fato de vocês terem visto, tá? Porque nós vamos usar. Então, eu vou usar o Excel, tá? Eu estou com a planilha aberta aqui. Antes, eu vou chamar um programa que eu tenho aqui que vai me ser útil, que é o programa que eu uso para poder escrever na tela. E aí, porque eu vou sair do ambiente do PowerPoint, então eu vou trazer ele para cá, para o canto aqui, vou deixar ele aqui, né?
Deixa eu chamar aqui o meu Excel. Então tá aqui, ó. A planilha se chama Trabalho ICBP2 modificado, tá? Ela não está totalmente acabada, ela tem um detalhezinho pequeno, que depois eu vou dizer qual que é o detalhezinho, tá? Então deixa eu escolher aqui o lapisinho, né? Então, essa planilha foi desenvolvida exclusivamente para o ensino de sintonia de controladores automáticos, né? A aplicação se baseia no número de matrícula de cada estudante. O ganho do processo desconhecido de primeira ordem e a constante de tempo são determinísticos e desconhecidos, função da matrícula. Então, cada um de vocês vai entrar com a matrícula de vocês, e essa matrícula vai gerar sempre, por isso determinístico, o mesmo ganho, a mesma constante de tempo e o mesmo atraso de tempo. Tá certo? Aqui tem um erro, ó. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Tá? Ele está gerando sim o atraso de tempo. Tá? Na etapa de dedicação, a magnitude da perturbação de grau e o instante da mesma são pseudo-aleatórios. Tá certo? De posse dos resultados do ensaio de resposta à perturbação de grau, é possível determinar Kp, tal P e θP. Sugere-se usar um atraso de tempo para o processo. Isso aqui era no caso anterior, eu não arrumei isso aqui. Tá, eu devia ter arrumado, peço desculpa para vocês. Na versão final da planilha não vai ter esse erro. No caso do número de matrícula ímpar, o processo tem uma relação direta com a variável de saída e a variável de entrada. No caso do número de matrícula par, o processo tem uma relação inversa entre a variável de saída e a variável de entrada. Ou seja, eu vou ter um gráfico que aqui vai ser crescente e aqui vai ser decrescente. Tá certo? O simulador numérico que eu fiz, ele insere um ruído randômico, ou seja, pseudo-aleatório, nos resultados. Tá? Bom, eu acredito que tenha fechado a câmera quando eu usei essa app aqui. Então, deixa eu... Eu vou limpar a tela, né? Vou voltar para cá. Vou para a aba Cria Processo. Né? Então, quando eu uso o Epic Pen, a minha imagem sai da câmera. Esse é um dos motivos por que às vezes eu tenho gravado alguns vídeos sem câmera, né? Por causa que o Epic Pen faz isso. Que é esse programa aí. Esse programa é um programa pago, tá? Ele é bem barato, mas ele é bem útil. Ele permite escrever na tela do Excel. Então, vamos lá. Cria Processo. O que tem no Cria Processo? Cria Processo, eu tenho a aba que vocês vão usar para gerar os dados para fazer a identificação. Tá certo? Então, aqui está uma matrícula fictícia, 180.001, tá certo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui uma matrícula tipo 120.125, tá certo? Bom, não fez nada. Por quê? Porque eu preciso vir aqui, ó, clique aqui para gerar o experimento de curva de resposta de y de t à perturbação integral em x de t. Então vai ocorrer, aqui está o gráfico de y de t e aqui está o gráfico de x de t. Então eu vou rodar, rodei, tá certo? E aí o que acontece? É um número ímpar, então o gráfico é um gráfico crescente. Aqui eu tenho o gráfico da variável controlada, aqui eu tenho o gráfico da variável manipulada. E aqui eu tenho 3 colunas, tempo, x de t e y de t. Tá certo? Então observem que, para o tempo até 12 segundos, o sistema não respondeu. Então eu já sei quanto é o atraso de tempo. O atraso de tempo é de 12 segundos. Então como que eu determino o atraso de tempo? Pela observação direta do valor da resposta. Enquanto não tiver resposta, eu tenho atraso de tempo. Tá certo? Então, a primeira resposta para nós, ela se aproxima da ordem do tempo de 13 segundos. Então, eu vou considerar, o atraso de tempo verdadeiro estaria entre 12 e 13, mas eu vou considerar 12. Tá ok? Bom, o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, só para lembrar a fórmula, Kp é ΔY sobre ΔX. Eu escrevi aqui para a gente não esquecer da fórmula, tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? ΔY. Eu vou ligar o Epic Pen.
para... se eu pegar e me der por conta, olha aqui, ó, no gráfico do y de t, esse valor aqui corresponde a ΔY, tá certo? O valor de ΔX está aqui na curva do x, ó, é esse valor aqui, esse é ΔX. Então, o valor de Kp vale ΔY sobre ΔX, tá certo? Então, da onde que eu tiro isso? Eu tiro lá do fim da planilha, porque esse valor aqui, ó, vai estar lá na célula 200. Eu simulei 200 segundos de tempo total. Então, vai ser C 200, 201, 202, 203, 204. C 204 menos C4 dividido por B 200 menos B4, tá certo? E aí eu já coloquei aqui a fórmula, já está pronto aqui, ó. Então, o ganho do processo para essa matrícula fictícia foi 5,9285, tá certo? Bom, então eu já sei o atraso de tempo foi de 12 segundos, e eu já sei a constante de tempo. Bom, o que acontece? O tau p, a constante de tempo do processo, é o tempo necessário para alcançar 63,2% dessa variação. Quanto é 63,2% desse ΔY? Bom, já está aqui, a planilha já calculou para mim, é 37,46. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e leio no gráfico até onde vem 37,46. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou no gráfico, baixo, e determino o tempo. Esse tempo aqui deve estar por volta de algo em torno de 60 segundos. Né? Bom, vamos ver se está certo. Vou sair do Epic Pen. Né? Vou lá embaixo. Deixa eu limpar aqui. Eu não devia ter saído. Eu preciso limpar a tela. Deixa eu voltar. Lá embaixo. 37,46. Então, começou em 0, 37 foi 0,43, mais ou menos aqui, ó, para o tempo 59. Só que, a partir do instante 0 até o instante 12, o sistema não respondeu. E alcançou 63,2% da variação final em tempo 59. Então, eu desconto os 12 segundos. 59 menos 12 vai dar 47. Tá certo? Então, o tau p aqui foi 47 segundos. Vou repassar para quem não prestou atenção. Tá? Observe. Eu fiz a simulação dependeu do número de matrícula. Tá certo? E aí, o que aconteceu? A planilha para mim já calcula, olha lá, C202 menos C4 dividido por B202 menos B4. Tá? Ou seja, é o valor de y de infinito menos y de zero dividido por x de infinito menos x de zero. Tá certo? Estão lá nos gráficos da coluna. Determinei Kp. Tau p é o tempo necessário para alcançar 63,2% da variação. Então, qual é o ΔY? ΔY é C202 menos C4. É o y de infinito menos y de zero. 63,2% desse valor deu 37, está lá, 0,632 vezes N19, que é a célula que tem o valor do ΔY. Então, deu 37. Aí eu pego 37, vou na escala do y, que é essa coluna C aqui, e vejo onde deu 37. O 37 deu aqui, 59 segundos. 59 segundos. Então, seria 59 segundos, só que eu tenho que descontar esse tempo inicial aqui que ficou zerado. É o tempo de atraso de tempo, que foi 12 segundos. Então, 59 menos 12 deu os 47. Então, anotando os valores, para essa minha matrícula fictícia aí, eu tenho Kp igual a 5,92, θp igual a 47 segundos, e o atraso de tempo de 12 segundos, né? θp 12 segundos. Vamos ver uma coisa
se fosse par, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, vamos colocar um valor diferente par. Vamos colocar algo como 130.004, por exemplo. Tá? Aí eu venho aqui, clico. Observe como o comportamento é diferente. O degrau ainda é um degrau positivo. Então, agora foi uma perturbação até 20. Está ali, 20. Tá certo? E a curva foi para baixo. Então, o que acontece? O que muda é o sinal do ganho. O sinal do ganho. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Porque a única variável que pode ser negativa é o ganho do processo. A constante de tempo do processo não vai ser negativa porque não existe tempo negativo. E não existe atraso de tempo negativo porque não existe tempo negativo. É isso. Tá certo? Então, eu vou procurar o valor de menos 79 aqui, ó. Menos 79. Esse valor caiu em 61. O que é o menos 79? Menos 79, do mesmo jeito que eu fiz antes, é 63,2% da variação. Tá certo? Então, eu tive, nesse caso aqui, eu tive 13 segundos de atraso de tempo. Tá? E aí, para 61, deu 58 segundos. Tá certo? O procedimento é o mesmo. Bom, essa é a aba cria processo. A aba cria processo, ela usa o número de matrícula para fazer isso. Tá? Bom, agora vou para sintonia. Sintonia em malha aberta, sintonia a partir dos dados de identificação. Então, eu tenho aqui a tabela de Cohen-Con e tenho a tabela de Ziegler-Nichols. Tá certo? Então, eu vou pegar os valores que eu anotei antes lá. 5,92. 5,92. Tal P, 47. E θ D, 12. Feito. Ela já calculou os valores, tá? Então, observe, para Cohen-Con, se eu usar controle somente proporcional, eu vou ter um ganho de 0,718, vou arredondar. E se eu usar somente Ziegler-Nichols, somente proporcional, eu tenho 0,66. Então, observe que Cohen-Con, ele produz ganhos maiores. Então, vai ser mais responsivo, vai ter mais overshoot Cohen-Con. A chance de ser mais instável é maior também. Tá certo? Bom, e eu tenho uma aba aqui, que é a aba de sintonia online. Sintonia online. Para poder fazer a sintonia online, eu vou precisar de KU-IPU, que eu ainda não tenho. Tá certo? Que eu ainda não tenho KU-IPU, porque eu não fiz ainda o procedimento. Tá? Mas eu posso usar o Scilab para fazer o procedimento. Posso usar o Scilab. Então, eu vou lá no Scilab agora. Tá? Tá aqui o Scilab. Eu já tenho o procedimento de sintonia. É um arquivo feito no XCOS aqui para ganhar tempo. Tá certo? Eu não sei se a minha câmera está aparecendo ou não. Deixa eu ver. Se eu voltar para o PowerPoint, eu acho que eu perdi a câmera. Né? Vamos ver. Não tem problema você perder a câmera, o que importa é que grave. E aí o que vai acontecer? Esse arquivo Ziegler aqui, Ziegler 2, tá certo? O que ele tem? Ele tem, vocês baixam ele do blog, tá? Eu tenho aqui uma perturbação de grau na variável de carga, na variável x manipulada, tá certo? Aqui eu tenho um soma algébrica que vem do bloco do PID. Aqui eu tenho o processo, vou atualizar para os dados do processo 5,92 o KP. Observe, eu digitei exatamente como eu falei, 5,92. Aí o que eu tenho que me lembrar? Eu tenho que me lembrar que aqui o programa está em inglês. Então não é 5,92, é 5,92, porque a representação tem que ser com ponto decimal. 5,92. E o denominador é 1 mais 47 vezes asterisco S.
ok? Vai aparecer aqui a expressão certa, 5.92 dividido por 1 mais 47. Esse bloco contínuo fixed delay, bom, esse bloco aqui, o bloco da função de transferência, está aqui, né? O bloco do Continuous Fixed Delay também está na palette Sistema de Tempo Contínuo. Ela está aqui, Time Delay. Então eu vou trocar o Time Delay. Eu fiz com 18 antes de gravar, eu estou fazendo com 12. Okay? Aqui eu tenho o meu setpoint. Bom, a setpoint é a questão interessante. Como que eu determino o setpoint? O setpoint é função do que o meu processo pode fazer. Então o meu processo ele está descrito lá no Excel, né? Eu não anotei o número de matrícula original que eu fiz. Então, eu não sei a faixa de valores que alcançou, se não me falha a memória, porque eu preciso saber a faixa aqui. Eu acho que foi algo em torno de 120 mil e alguma coisa, né? Então, mais ou menos, eu vou colocar um setpoint na ordem de 40. O que importa é que o setpoint seja menor do que o valor que eu alcancei aqui máximo durante a identificação. Então, eu vou botar um setpoint de 40. Tá certo? Para cá, eu vou botar 40 aqui. Tempo do passo 0, valor inicial 0, valor final 40. Ok? E aí, aqui está o setpoint. Ele entra nesse soma algébrica aqui. Esse soma algébrica é importante que ele esteja com essa sequência, tá? Que o bloco entre, esse bloco aqui, que é o bloco do degrau no setpoint, entre no sinal negativo, tá? Depois, daqui a pouco eu explico por quê. E aí aqui eu tenho o bloco PID que eu tiro daqui e arrasto para cá, certo? Bom, esse bloco PID, eu vou começar ele, né? Vou começar ele com um valor de ganho proporcional baixo, porque o meu intuito é fazer um online tuning, tá certo? Um online tuning. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0.05, ok? Bom, aqui no gráfico eu vou simular de 200 na escala do refresh period, e a escala em Y começa em 0 e acaba em 1000. E na aba de configuração de simulação eu vou simular 200 segundos, ok? Então, simulei, o Scilab ele pegou o meu diagrama, então eu tenho uma resposta, tá certo? Essa resposta é a resposta em malha fechada. Eu tive um comportamento oscilatório? Não, não tive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o ganho proporcional. Então, eu vou aumentar esse ganho proporcional, por exemplo, eu vou multiplicar ele por 4, tá certo? Ok? Rodei de novo. Deu oscilatório? Não, não deu. Eu vou multiplicar esse ganho por 8. Né? Vamos ver. Deu oscilatório, começou a dar oscilatório. Por quê? Porque esse aqui é um overshoot. O valor de setpoint não se alcança aqui, ó, eu tenho um offset e eu comecei a ter um comportamento oscilatório. Então, eu vou aumentar mais ainda. Em vez de multiplicar por 8, eu vou multiplicar, por exemplo, por 12. Tá? Rodei. Deu mais oscilatório ainda. Vou aumentar. Vou para 15. Roda a simulação. Bom, o que acontece? Deu erro. Por quê? Porque deu instável, foi para o infinito. Então, o valor de ganho ultimate, ele está entre esse valor aqui que eu multipliquei de 15 e o de 12. Eu vou colocar por 13 vezes, tá certo? Ok. Executei de novo, vamos ver. Então, está entre 13 e 15. Eu vou considerar o seguinte, para acelerar que seja 14. Vamos ver se 14 não é demais. Senão eu deixo 13 aqui, 14. Vamos ver, ok. Vou executar. É entre 14 e 15, né? 14 vezes 0,05 é 0,70, não é? Se a minha matemática ainda está boa de cabeça,
é 0,14 vezes, cancela aqui, 0,14 vezes 0,05. 0,014 vezes, não, 14 vezes 0,05. Deu 0,7, está certo. Então, o que acontece? Esse vai ser meu KU. Então, vou anotar meu KU aqui. KU 0,07. 0,7, desculpa, 0,7. Aí, o que acontece? O PU eu preciso ler no gráfico. Só que eu não obtive um gráfico... olha o gráfico. O gráfico não deu oscilatório com amplitude constante. Então, eu vou considerar essa distância aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, mais ou menos ao redor de 30, aqui é 35, 32, e aqui eu tenho mais ou menos 82, dá algo, um PU em torno de 50 segundos. PU de 50 segundos, tá? Se eu pegar esses valores e for na minha planilha de volta, na aba de sintonia online, agora eu tenho como substituir o KU de 0,7 e o meu PU de 50, ok? E o que eu vou observar? É observar que se eu usar o controle somente proporcional, ele está recomendando que eu use um KC de 0,35. 0,35. Então eu vou anotar esses valores de sintonia, né? Então, para somente P, para sintonia online, eu tenho 0,35 de ganho. Se eu usar para o PI, eu teria 0,31 com 41,667 de tau-I. E PID, eu teria de 0,41 com 25 e com 6,25. Então, agora, eu volto no Scilab, e eu tenho como implementar esses valores aqui, né? Então, eu vou botar somente controle proporcional, 0,35, né? E aí eu executo. Então, a resposta em malha fechada do processo sintonizado seria essa aqui, tá certo? Então, eu cheguei no meu set point? Não, eu tenho aqui um offset. Como que eu posso avaliar esse desempenho? Bom, usando o índice de desempenho, né? Como que eu vou implementar esse cálculo de índice de desempenho no Scilab? E aqui é o motivo da gente precisar... bom, antes de mais nada, eu vou salvar, por vá que eu perca, né? Salvei. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui, em fontes, receptores. Eu tenho um bloco, que é esse bloco aqui, que é toWorkspace. Então, esse bloco aqui, ele possibilita, né, que a gente passe o valor de uma variável do XCOS para o ambiente de trabalho do Scilab para eu poder fazer contas. Ela precisa de um clock, então eu vou tirar o clock daqui, tá certo? E vou alimentar aqui. E precisa da variável que eu vou armazenar, que é o desvio. Está aqui o desvio. E eu vou armazenar. E eu vou mudar o buffer. Ou seja, o buffer é o tamanho da variável que vai para o workspace. Tamanho do buffer, tamanho do espaço, né, de pulmão que vai ser enviado os dados. Então, eu sei que eu estou simulando 200 segundos. E eu sei que o meu reloginho aqui ele está fazendo a amostragem de 0,1 e 0,1. Então, 200 dividido por 0,1 dá 2.000. Eu vou pegar aqui, vou dividir por 2.000 aqui. Size of buffer, 2.000. Tá? Então, quando eu executar agora, vai ser criada uma variável. O nome da variável. O nome da variável aqui eu vou criar lá desvio. Desvio. Ok? Desvio. E eu vou executar. Executei. O gráfico está aqui. Tá certo? Eu vou lá para o ambiente da área de trabalho. Olha a variável desvio aqui.
variável desvio. Então, se eu coloco desvio e dou Enter, ele me diz que desvio tem duas características, tem duas propriedades, values e o time, tá certo? Então, desvio ponto values é um vetor que tem todos os desvios, tá certo? Deixa eu fechar esse gráfico aqui, tá? Eu vou fechar o gráfico da simulação. Eu posso pegar e passar para uma matriz, para um vetor de desvio. Vetor desvio. Recebe desvio.values. Porque eu não consigo operar direto no objeto. Tá certo? Então agora eu tenho uma variável, eu criei aqui vetor underline desvios. Tá? Essa variável aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar desvio quadrático. Desvio 2 é a variável que vai ser igual a vetor underline desvio elevado ao quadrado. Então agora eu tenho desvio 2, tem todos os desvios elevados ao quadrado. Então, o meu easy vai ser igual o sum de quê? De desvio 2. Então o easy deu 345.440. 300 easy deu 345.440. Esse é o easy do controle proporcional sintonizado pelo procedimento de online tuning. Tá? Eu optei por fazer online tuning. Podia ter feito também pela malha aberta, mas eu já, como eu queria fazer o procedimento de sintonia online, eu já... Agora eu vou comparar com um P&D, por exemplo. Então eu vou voltar lá, tá? Vou voltar no... e vou colocar aqui, né? 0.41. E aqui vem o problema. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? E esse instante é um instante complicado. Por quê? Porque quando a gente pega e vai para o help do Scilab e põe help P&D e a gente vai ler o bloco P&D, né? O que a gente observa? Qual é a matemática que está embutida por trás desse bloco? Eu vejo que tem uma diferença com respeito à fórmula que eu estou acostumado a usar. A fórmula que eu uso não é essa. A fórmula é parecida com essa. Observem que essa fórmula aqui, ela é uma fórmula em que o ganho do processo, o ganho do controlador não multiplica tudo, multiplica só o erro. E aí eu tenho um KI que multiplica a integral e eu tenho um KD que multiplica a derivada. Então eu tenho dois inconvenientes. Tá certo? Dois inconvenientes. E isso nos remete à questão de onde vem essa diferença. Essa diferença vem do fato de que quando nós resgatamos a sintonia por Ziegler-Nichols, essa sintonia foi implementada num controlador pneumático, lembram? E agora aqui eu tenho a possibilidade de implementar a fórmula que eu quiser. E eles estavam limitados à forma como eles implementaram. E eles implementaram a forma que é a fórmula que eu ensino para vocês. Como que nós vamos chamar ela? Nós vamos chamar ela de serial. Tá certo? Serial. Equação do P&D no Scilab. Bom, tem uma coisa que eu não tenho muito o que fazer. Tá certo? Ele coloca P de T igual a P barra mais KC vezes o erro mais KI vezes a integral de 0 a T do erro de T dt mais KD, ele chama, vezes derivada do erro de T dt. Essa aqui é a fórmula que se usa no Scilab e que na maioria dos programas de simulação. A nossa é diferente. A nossa, que a gente vai chamar... Então, essa aqui nós vamos chamar de paralela. Paralela é o nome que a gente vai chamar. Paralela, tá?
E a nossa vai ser, nós vamos chamar de serial. P de t mais Kc, que multiplica o erro de t, mais 1 sobre tal i, olha a diferença aqui, vezes a integral, tem essa diferença aqui também, integral de 0 a t, do erro de t, dt, mais derivada do erro dt, vezes tal d. Então, o que acontece? Quando eu for substituir o valor de tal i que eu determinei pela minha sintonia, eu tenho que colocar o inverso do tal i. E a questão do Kc aqui, isso aqui vai dar um problema. Por quê? Porque eu estou usando o Kc que foi determinado para K por Ziegler-Nichols numa fórmula em que ele não multiplica Ki e não multiplica a derivada do erro. Mas eu tenho como eliminar isso, concordam comigo? Se eu fizer o quê? Se eu dividir Ki e Kd pelo Kc que eu estiver usando, eu vou tentar compensar essa diferença. Então, vamos voltar para o Excel. Desculpa, vamos voltar para o Scilab. Né? Eu estou aqui no bloco, eu quero colocar o PID, o ganho dele é 0,35. A constante de tempo integral, tal i, é 25, então eu tenho que colocar 1 sobre 25, tá certo? E o termo derivativo, 6,25. Como a minha fórmula, eu multiplico, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou multiplicar 0,35 vezes, eu vou implementar o que o programa não implementa, 0,35 vezes, tá certo? Vou dar OK e vou simular. O que pode acontecer? Pode dar uma resposta instável, né? Vamos ver, não deu instável, tá certo? Não deu instável, deu um overshoot. E aqui a gente tem, deu um overshoot significativo, aqui a gente tem, parece que uma resposta ainda oscilatória, nos 200. Eu já criei a variável de desvio, já aproveitei aqui, então eu tenho como calcular o easy. Eu vou voltar lá no console, tá certo? E refazer todos os passos que eu fiz antes. Então, qual foi o primeiro? O primeiro foi passar a variável desvio.values para o vetor desvio, tá certo? Depois, foi elevar ao quadrado e depois calcular o easy. O easy está aqui, o easy. Então, o easy calculado agora deu 440.524. Anteriormente, tinha dado 345 mil. Tá? Então, o easy deu menor no proporcional. Tá certo? Menor, só para a gente poder comparar, para mostrar para vocês como fazer. Então, eu vou deixar esse arquivo Ziegler 2 do jeito que ele está aqui, tá certo? Do jeito que ele está, tá? Para vocês poderem fazer o trabalho de vocês usando a matrícula de vocês. Eu quero agradecer muito quem me assistiu até aqui, quem prestou atenção. Vocês desculpem que essa aula ficou muito extensa, tá? Mas não é um procedimento trivial, não é complicado, mas não é trivial, tá certo? E eu precisava ensinar passo a passo como fazer, e aí eu juntei a aula, que seria a aula de demonstrar como fazer o procedimento, com a explicação a respeito das sintonias de Ziegler-Nichols e Cohen-Cohn. Então, muito obrigado e fiquem bem.